todos quantos nos acompanham neste momento, independentemente do local e do meio também, é dizer que este é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor nos tem proporcionado para podermos aprender da Sua Palavra. A Palavra de Deus, ela é nova em cada manhã. Talvez esta é uma passagem ou é um tema que já ouviu várias vezes, mas neste momento também poderá trazer mais um outro subsídio para aquilo que é a matéria que tem que estar dentro de ti. Antes de tudo, gostaria de dizer que, estando na presença de Deus, precisamos de começar o tempo com uma palavra de oração. Em seguida, lermos o texto e estaremos também formando acerca do tema que estaremos tratando neste momento. Gostaria de convidar, assim, nesse lugar onde se encontra, para que, juntamente comigo, possa orar, possa fechar os seus olhos em sinal de reverência a este Deus. Querido Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós aqui nos encontramos para podermos, Senhor, pedir a Tua graça, a Tua unção, ao meditarmos na Tua Palavra. Reconhecemos, Pai querido, de que não somos merecedores, por essa razão pedimos perdão dos nossos pecados, perdão de qualquer coisa que temos feito e que não tem sido do Teu agrado, por pensamento, por obras, até mesmo em palavra. Pai, queremos Te colocar todos que estão acompanhando este programa, abençoa de uma maneira poderosa as suas vidas, as suas famílias, e que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Te agradecemos pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo neste lugar e neste momento. Nos pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de dizer que neste momento vamos ler uma pequena porção da Palavra do Senhor que se encontra em Jeremias capítulo 17, versículos 16. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Espero que tenha achado. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Estou repetindo para poder tomar nota ou para poder acompanhar. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Vou repetir. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Neste momento vamos comer a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Quando nós falamos de comer, não é verdadeiramente no sentido de estarmos a mastigar, mas queremos falar de termos que interiorizar esta palavra no nosso coração. Dizer que, à medida que estaremos falando, importante é este também, parte importante é esta. Vamos ter que falar de 4 valores da palavra de Deus. Há muitos valores que nós podemos encontrar na palavra de Deus, mas neste momento vamos falar apenas de 4. Podíamos ter pensado num outro número, mas nos apraz neste momento falarmos de 4 valores da palavra de Deus. Gostaria de sublinhar antes de tudo de que geralmente as pessoas se dedicam com entusiasmo, com muita força, dedicação naquilo que para eles tem maior valor. As pessoas se dedicam com muito entusiasmo naquilo que para eles tem muito valor. Vamos dar um exemplo de pessoas que são desportistas, por exemplo. Independentemente da modalidade, eles lutam de todas as maneiras para poderem encontrar novas táticas para poderem irem para o campo e, perante o seu adversário, saírem vitoriosos. Porque esta é a parte que para eles tem muito valor. Entrarem
no campo, encontrarem o adversário e de lá saírem vitoriosos. O mesmo acontece também com os investigadores. Encontram formas de investigar de todas as maneiras para que possam trazer à superfície aquilo que é um mistério, aquilo que está em oculto. E assim se sentem realizados. Estaremos falando também com homens, por exemplo, de pessoas de negócio, também arranjam formas para que o seu negócio seja um sucesso dentro, assim como fora. Se possível, até fora do país, espalharem-se, expandirem-se de muitas maneiras, criando até, quem sabe, outras filiais. Este é um dos valores que eles acham de que tem que ir à frente dentro daquilo que é a sua atividade. Dizer que, do mesmo modo, verdadeiros cristãos dedicam-se com todo o afinco naquilo que tem a ver com a meditação da palavra de Deus, com vista a uma maior obediência a Deus. Meditação da palavra de Deus com vista a uma maior obediência à palavra de Deus. Por isso, este não é um culto simples, é mais uma oportunidade, mais um momento de aumentar aquilo que é o meu e o teu desafio naquilo que tem a ver com o buscar o Senhor. Ao falarmos de valores da palavra de Deus, queremos falar de valia, queremos falar de préstimos, queremos falar até de significado de um determinado termo, até um termo, o seu significado. Neste momento estaremos observando alguma coisa em volta disto. Em tempos como estes, a palavra de Deus é importante sublinharmos de que ela é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Poderá aparecer alguém e dizer que, olha, estou debaixo de uma angústia, estou debaixo de uma dificuldade, estou debaixo de uma depressão, estou debaixo até de situação difícil, meus filhos, minha família envolvidos em álcool, em vício. A palavra que eu quero trazer para você nesta hora é que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É importante sublinharmos que quando nós falamos de fonte inesgotável, tem a ver com também de que na palavra de Deus nós encontramos aquilo que é uma orientação no caso de qualquer dificuldade. Precisamos de uma orientação, precisamos de uma proteção, precisamos de uma regra até para viver. Na palavra de Deus encontramos caminhos que nos ajudam a superarmos ou a encontrarmos vitória. Então, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Dizíamos que vamos falar de 4 valores, 4 préstimos, 4 significados, 4 aproveitamentos quando nós meditamos na palavra de Deus. Quero começar trazendo o primeiro aproveitamento, o primeiro préstimo, a primeira valia que nós encontramos quando nós observamos a palavra de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo número 1, versículos 23, estaremos lendo e vamos encontrar aqui a primeira valia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23. Espero que esteja a tomar nota ou mesmo com a Bíblia aberta. Assim diz a palavra de Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre.
Gostaríamos de trazer nesta meditação que estamos trazendo o seguinte, de que uma das valias, um dos préstimos, um dos valores que nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus é que a palavra de Deus é uma semente da vida nova. É uma semente da vida nova. Gostaria de trazer ao lado desta palavra aquela habitual passagem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quero sublinhar o seguinte com esta passagem, de que Deus já nos deu a melhor semente há mais de 2000 anos. A partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus deu esta semente. E esta semente há mais de 2000 anos veio aqui neste mundo. Então queremos dizer que esta é a melhor semente. A qualidade da semente, não há outra senão esta. Então, gostaria de dizer que é importante dizer também de que a qualidade da semente define a qualidade do fruto. Boa semente, bom fruto. É importante aqui sublinhar que não somente basta esta parte de dizer boa semente, bom fruto, mas é importante também sublinharmos de que o terreno define a ação. O terreno define a ação e do fruto que nós teremos que colher. Muitas das vezes, quando passamos por alguma zona, um campo, um terreno, e alguma coisa chama-nos a atenção, este terreno é bom para a agricultura. Quando nós dizemos que é bom para a agricultura, talvez ainda não colocamos nada lá. Mas olhamos para o terreno e quando nós dizemos que é bom para a agricultura, queremos dizer, em outras palavras, de que qualquer coisa que conseguirmos lançar naquele lugar, sem dúvida, vamos ter que colher coisa maravilhosa, porque é uma terra fértil. Isto é que nós podemos deduzir quando alguém diz que esta terra é boa para a agricultura. Então estávamos dizendo de que o terreno define a ação da semente. A semente está pronta, a semente é perfeita, mas precisamos também de ter um terreno também pronto, preparado para esta semente. Neste momento, gostaríamos de dizer quem é este terreno. Falamos da semente, de que a semente é Jesus. Mas quem é este terreno? Jesus, quando estava neste mundo, ele usou muitos métodos. Usou muitos métodos para poder trazer as pessoas que estavam à volta dele a uma boa aprendizagem. Usando exemplos populares, usando exemplos que era do conhecimento dele, era o dia a dia da vida deles. Ele, a uma dada altura, ele disse: eis que um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu no caminho, outra em pedregais, outra em espinhos e outra em boa terra. Um semeador saiu a semear e a semente foi caindo nesses 4 terrenos. E no final ele disse que quem tem ouvido, ouça. Os discípulos ficaram um pouco atrapalhados. Senhor, como é que fala em parábolas? Como é que fala desta maneira? E eles também estavam se entendendo. E nisto, Jesus, ele pediu para que eles pudessem prestar atenção para poder lhes explicar a parábola, o significado desta parábola. Ele disse o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ouviu a palavra, mas o maligno de imediato tomou conta, de imediato arrebatou, de imediato tirou aquela semente.
Existem casos desta natureza, muitas vezes nós estamos anunciando a palavra e enquanto nós estamos anunciando, na mente daquela pessoa que estamos falando com ele, conseguimos ler de que não está aí ao nosso lado. E às vezes saímos dali notando de que não chegou de receber esta palavra. Mas dizer que a Bíblia diz que não é pela força nem pela violência. Um pouco mais à frente encontramos também Jesus falando acerca do significado do segundo terreno. O segundo terreno tem a ver com pedregais. Lugar de pedra é um lugar difícil de trabalhar. Diz que, porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Este é um tipo de terreno, é um tipo de pessoas que recebe a palavra com alegria, recebe a palavra e dá glórias a Deus. Mas a vida cristã não é um mar de rosas. Tem altos e baixos, é uma jornada. No meio desta jornada, alguma situação acontece e, porque não tem raiz funda, não está firmado na rocha, esta pessoa se ofende, se retira, sai até da presença de Deus. É um tipo também de terreno. Estou certo de que tu que estás me ouvindo não fazes parte do primeiro terreno, nem do segundo terreno. Eu creio que também nem do terceiro terreno não fazes parte, mas vamos ler. Eu creio que não fazes parte também do terceiro terreno. O terceiro terreno, a semente caiu entre os espinhos. O que significa isto? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Estou certo de que a palavra diz que não podemos servir a dois senhores. Não podemos estar com um pé de um lado e o outro pé também do outro sítio. Nós precisamos nos firmarmos numa única posição. Aceitar a Jesus significa ter a Ele como o centro da minha vida, aquele que comanda a minha vida. Ele apenas. Gostaria de dizer que primeiro terreno, segundo terreno, terceiro terreno, com certeza não fazes parte. Eu tenho esta certeza. Se por alguma razão acontecer uma outra coisa qualquer que não quero aqui explicar, mas a minha oração é que tu possas fazer parte do quarto terreno. E o quarto terreno é este. Já temos a semente boa e precisamos de boa terra também. Jesus diz que, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. É o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Abundância. Gostaria de dizer que este deve ser o meu desejo, o teu desejo, fazeres parte do quarto terreno, boa terra. Quando eu estava a dizer de que o terreno define a ação da semente, é que a semente já está preparada, a semente já está ela pronta, mas o terreno que é o meu e o teu coração também vai definir como é que vai ser a ação e como é que vai ser o fruto a colhermos neste lugar. Então, a palavra de Deus, ela é uma semente para a vida nova. Deixa-me também esclarecer de que, segundo a palavra de Deus, nós fomos salvos. Esta semente entrou dentro de nós e nós recebemos novo nascimento, é também para produzirmos frutos. Da mesma maneira que nós encontramos de que o quarto terreno, onde que tem a boa terra, uma semente produz 100, 60, 30. Queremos falar de abundância. Isto também é outra palavra, dizer que nós fomos salvos para boas obras.
Diz a palavra de Deus, mas vós sois, eu e você, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus. Queremos agradecer a Deus por este privilégio de que nós fomos salvos para boas obras. Então a palavra de Deus é uma semente. Esta semente, encontrando uma boa terra, ela produz 100, produz 1000, ela produz em abundância. Em tempos difíceis, em tempos como este, sim, em tempos como este, nós estamos certos de que estamos perante uma fonte, a fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro assunto, ou primeira valia que nós encontramos é este. A palavra de Deus é uma semente da vida nova. Segunda valia que nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus. Segunda valia que nós encontramos quando nós meditamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento da vida nova. É muito gratificante, alegria perante a família quando uma nova vida vem à existência, alguém nasce dentro da nossa casa, uma criança nasce, é uma alegria muito enorme. Mas não basta nós termos apenas esta criança nas nossas mãos, precisamos de ver sinais que nos levam a entender de que ele tem uma vida sã, tem uma vida boa. Esta vida sã, esta vida boa, nós conseguimos ver sem termos que ir ter com um profissional de saúde, porque nós vamos dar alguma coisa, por exemplo, de comer, de beber, e ele vai reagir, vai comendo. Isto vai nos alegrar bastante. Mas por alguma razão, quando nós passamos alguma coisa e ele não come, logo aparece uma preocupação dentro de nós e, se for possível, corremos para um médico, um profissional, para podermos encontrarmos alguma coisa que nos leve a entender de que não, a pessoa, para ter uma boa saúde, tem que ter um alimento. A palavra de Deus é um alimento da vida nova. Podemos comparar como leite, podemos comparar como pão, podemos comparar como mel, podemos comparar com um conjunto de coisas que podem passar na nossa mente. Diz a palavra de Deus em 1 de Pedro 2:2, diz que desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O leite racional para podermos crescer. Então, este alimento, este leite, este pão, este mel que nós estamos aqui mencionando, que é a palavra de Deus, é um alimento para podermos crescer. Falando de crescimento ou falando da doutrina que nós encontramos neste ensinamento, ela nos leva, ou este ensinamento nos leva a nos alimentarmos, a nos nutrir, de tal maneira a sairmos de meninos para adultos. Meninos para adultos. Se nós não tivermos este alimento diante de nós, vamos estar debaixo de uma debilidade, vamos ter o corpo debilitado, vamos estar anêmicos e, com certeza, muitas doenças, muita coisa pode se apoderar de nós. Quando nós falamos de muita doença, muita coisa que pode se apoderar, queremos falar de aquele que é inimigo das nossas almas, pode arranjar forma de poder tomar conta de nós. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, sua doutrina ou os ensinamentos nos fazem crescer com robustez para passarmos de meninos para adultos. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda do vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é este? É Cristo.
Precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Falando de nos alimentar da palavra de Deus, estou lembrando-me daqui de um homem que ele disse o seguinte na Bíblia, diz que, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doces. Ele não disse que são iguais, mais ainda, mais doces do que o mel na minha boca. Estava levando a entender, ou leva-nos a entender de que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Louvado seja Deus. Em algum momento também Jesus, ele enfrentou uma certa situação. Ele disse que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus já é um alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaríamos de encontrar o terceiro ponto, a terceira valia, o terceiro préstimo, quando nós meditamos na palavra de Deus. O terceiro préstimo é este. A palavra de Deus é um super detergente. Super detergente na vida nova. Quando nós falamos de detergente, queremos falar de um produto químico que geralmente tem uma força, uma ação super. Podemos, talvez, lavar uma determinada coisa, roupa, ou pratos, ou uma louça, qualquer coisa. Mas encontramos de que ainda alguma coisa que resiste. Mas quando vê este detergente, encontramos de que ele tem uma ação de combater aquela mancha ou combater aquela nódoa. Gostaria de trazer uma pequena demonstração, um pequeno exemplo, posso dizer assim, um pequeno exemplo. Lembro-me quando estava na escola primária, andei numa zona em Salamanca, Maputo. No tempo de férias íamos visitar os avós e levávamos durante aquele tempo uma roupa para podermos usar e também brincar. No meio disto, às vezes pegávamos a roupa que tínhamos que ter muito cuidado, não usarmos de qualquer maneira, e punhamos aquela roupa, brincávamos com ela e por vezes até nos colocávamos a subir árvores e comíamos até, quem sabe, caju, e aquela roupa ficava manchada. Ao ficar manchada, voltávamos, convivíamos com aquela mancha, como quem diz que aquela mancha já faz parte daquela camisa. E no meio disto, esta mãe ou esta pessoa que é responsável chamava a atenção: olha, você sujou esta camisa, você alguma coisa comeu, você alguma... E nós às vezes pensando, bom, mas eu não me recordo do que é. Então, queremos dizer que quando falamos de que a palavra de Deus é um super detergente, queremos dizer que é aquela palavra que vai até os pequenos pormenores. Estamos assistindo a um culto, estamos esperando um culto, numa pregação, e penso eu de que sou eu e mais ninguém, mas de repente o Espírito Santo de Deus toca naquela pessoa que está ministrando, vai apontar naquela coisa que parece que era um segredo meu apenas, e mais ninguém sabia, e o Espírito diz: olha, é isso mesmo que tu tens que remover, é isso mesmo que tens que tirar. Então, nós precisamos de compreender de que a palavra de Deus, ele vai para além do nosso entendimento. Encontramos o nosso irmão Tiago dizendo que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que vai a um espelho, contempla a sua face e quando ele sai dali, ele se esquece de como é que ele era. Nosso irmão Tiago está falando de uma questão que tem que existir em volta de todo o cristão. Temos que ter responsabilidade no sentido de termos autoexame em cada dia da nossa vida. Autoexame. Eu, cada vez que vou me apresentando na presença de Deus, tenho que também me examinar.
sonda-me, Senhor, veja, Senhor, se há em mim alguma coisa errada. E isto vai nos levar a termos cada vez mais uma comunhão com Ele. Eu gostaria de dizer que eu trago aqui um pequeno exemplo. Se Deus, por exemplo, estiver a trabalhar, como quem diz, por exemplo, Deus quer algo que tem que ser reto, tem que ser um ângulo reto. E, de repente, nós termos que aparecer com 89 graus. Quer dizer que não, eu acho que está lá, quase lá. E Deus não quer um quase, nem uma coisa aproximada. Nem mais, nem menos, são 90 graus. Deus quer-nos que possamos ser como Ele é. A Bíblia, em outro lugar, diz que sede santos porque eu sou santo. Esta é uma advertência para entendermos de que Deus quer que, assim como Ele é, nós possamos ser. Gostaríamos de dizer que, para além desta advertência do nosso irmão Tiago, Jesus em Cafarnaum encontrou um homem, um oficial do romano. No meio disto, este oficial, reconhecendo quem era Jesus, ele disse: Senhor, o meu criado está doente. Jesus, quando ouviu aquilo, ele disse que não se preocupa que eu vou curá-lo. Vamos sair juntos. Eu vou curar. Naquele momento, com certeza, aquele oficial romano fez um exame, autoexame, e viu de que estava a falar com Deus, estava a falar com aquele que é santo, 3 vezes santo. A uma dada altura, ele se aproximou, ele disse: Senhor, eu sou um homem de autoridade. Tenho sobre a minha liderança pessoas que, quando eu digo vai, ele vai. Vem, ele vem. Ao meu criado eu digo, faço isso, ele faz. Senhor, eu não sou digno de tu entrares no meu telhado. Diga uma palavra somente, uma palavra. O meu criado vai sarar. Jesus ficou admirado com aquela explanação. Ele disse que mesmo em Israel não encontrei tamanha fé como deste homem. E ele, voltando-se para o oficial romano, ele disse: vai, assim como creste, te seja feito. Assim como creste, te seja feito. Estamos falando de pormenores. Quando nós entramos na presença de Deus, não é apenas um culto, não é apenas... temos que saber de que nós temos que entrar na presença e sabendo de que Deus é aquele que até esquadrinha os nossos corações. Gostaríamos de entrar para o 4º ponto, mas dentro deste 3º que nós aqui acabamos de mencionar, fica aqui uma pergunta para si. Cadê a tua experiência com Deus? Cadê, onde está a tua experiência com Deus? Como está? É importante nós sabermos de que sim, Ele é um detergente. Se Ele é um detergente, Ele conhece aquilo que são até os quartos do meu coração, os cantos do meu coração, aqueles pontos, lugares que sou eu somente que sei. Mas no meio de tudo isso é importante saber de que mais do que um culto, precisamos de ter uma experiência com Deus. 4º e último ponto, que tem a ver com vantagens que nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma proteção. A palavra de Deus é uma proteção. Falando de proteção, gostaríamos de dizer que, em outras palavras, quando nós andamos neste mundo, estamos debaixo de lutas, de dificuldades, de coisas que vão acontecendo, mas importa salientar de que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés. Quer dizer, eu vou pisando, vou andando com segurança porque não vou ter que tropeçar. Então a palavra de Deus é uma proteção. Quando tu meditas na palavra de Deus, fica sabendo de que tu estás dentro daquilo que é uma proteção.
Gostaria de trazer aqui um exemplo neste quarto ponto. Um certo jovem estava passeando com seu pai, já avançado em idade, um homem de Deus, um homem que muita gente corria para poder buscar um conselho, buscar uma palavra de orientação. Enquanto passeavam pela vila, e o jovem viu uma situação que lhe chamou a atenção, até fez com que o pai pudesse ver e ouvir alguma coisa do pai. Estava um homem andando muito rapidamente. Enquanto ele andava rapidamente, atrás vinha uma manada de porcos. Gostaria de dizer que não sei, mas a verdade é esta, é que se há alguma coisa difícil de pastarmos, são porcos. É fácil pastar outro tipo de gado, bovino, suíno, aliás, caprino, mas quando nós falamos de suínos, são aqueles animais que quando nós pensamos de que já viram a porta para poder entrar no curral, ali mesmo já estão a tomar uma outra posição. Mas aquele homem estava andando muito rápido e aquela manada de porcos seguia atrás. E quando estava a observar, aquele homem entrou num local onde estava escrito no portão por cima, matadouro. E o jovem e o velho ali ficaram ainda parados. No final, aquele homem saiu, estava a contar algumas notas. Contando algumas notas, e daí colocou no bolso e começou a andar. Mas chamou-lhes a atenção ainda e o jovem pediu para que aquele homem parasse. Diz que não, eu estava vendo uma coisa difícil de explicar. Estavas sendo seguido por porcos e a uma dada altura e estamos te vendo voltando. Como é que conseguiste domar aqueles animais todos? E com aquela flexibilidade toda. Ele disse, olha jovem, tu não conseguiste se aperceber. Enquanto eu andava, eu ia colocando porções de milho à minha frente. E como são porcos que estão famintos, a tendência era de vir atrás para poderem se alimentar. Isto é que me levou a conduzir aqueles porcos todos para um matador sem muito esforço. E o jovem agradeceu. E aquele velho perguntou ao seu filho, entendeste a mensagem? Diz que não entendi a mensagem, pai. Diz que ali é uma mensagem. É assim como o diabo faz. O diabo faz da mesma maneira. Ele vai colocando à nossa frente, vai colocando tudo aquilo que são desejo, concupiscência da nossa carne, dos olhos. E quando nós prestamos mais atenção a estas coisas, quando vamos abrir os olhos, já estamos no abismo. Então, gostaria de desejar a todos que estão neste momento nos escutando para que possamos ser fortes, para que possamos meditar na palavra e ao meditarmos na palavra, sabermos de que há préstimos na palavra de Deus, há resultados que nós encontramos, há benefício que nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus. Falamos de que quando nós meditamos na palavra de Deus, um dos préstimos, uma das valias que nós encontramos é que a palavra de Deus é uma semente para a vida nova. Há uma semente que foi enxertada em nós, há uma vida que foi enxertada em nós, há um sangue que foi enxertado em nós. Este sangue é o sangue de Jesus, louvado seja Deus. A primeira valia que nós encontramos é que a palavra de Deus é uma semente. Não somente semente para uma nova vida, nascendo, também precisamos de nos alimentar para crescer. A palavra de Deus é um alimento da vida nova. Jesus em algum momento diz que não é só do pão viverá o homem. Nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é um alimento para a vida nova. É o segundo préstimo que nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus. Logo no princípio nós dissemos que vamos comer a palavra, vamos nos alimentar da palavra. Terceira valia, terceiro ponto que nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus, nós dissemos que a palavra de Deus é um detergente da vida nova.
Por que detergente da vida nova? Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a muitas coisas, estamos sujeitos a muitas ciladas. Mas, nesta palavra, nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Nós nos tornamos mais puros ainda. Quando também meditamos na palavra de Deus, encontramos mais uma outra valia, que é a quarta valia, encontramos a proteção da parte de Deus. Que Deus lhe abençoe grandemente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar para que em todo momento que tu meditares na palavra de Deus, saiba de que tens que obter algo. Não é apenas uma leitura, não é apenas um culto, não é apenas um momento de estares perante o aparelho que nos faz nós nos comunicarmos, mas é um momento de tu dizer que Senhor fale ao meu coração. Eu quero neste momento pedir para fechar os olhos comigo e com certeza mesmo depois de eu terminar este momento, tu com certeza terás o seu tempo, a tua experiência com Ele, para poderes continuar a falar com Ele. Pai Santo, queremos te agradecer pelo tempo que nos deste, de estarmos aqui na tua presença, Senhor, meditando na tua palavra. Pai Santo, continua nos ajudando para que possamos fazer desta palavra como um alimento, para que possamos fazer desta palavra como um detergente, para que possamos fazer desta palavra como uma proteção, para que possamos fazer desta palavra uma semente que deve brotar nos nossos corações. Queremos te agradecer, Pai Santo, pela tua presença, pelo teu Espírito, e te colocamos de uma maneira particular a todos que estão neste momento acompanhando esta programação. Senhor, abençoa de uma maneira poderosa. Queremos te agradecer, esperando de que farás mais do que aquilo que estamos pedindo ou pensando, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.